Demais, olha só, o Esporte Espetacular exibe a partir de agora, olha que bonito ficou a nossa logo especial, uma reportagem especialíssima em 2 episódios sobre religião no futebol brasileiro. A gente conversou com jogadores de diversos clubes, de diferentes religiões, gente que não tem religião, para saber deles como é a convivência entre as crenças nos vestiários. Um tema que está muito presente, mas que muitas vezes é motivo de preconceito e intolerância, assim como na sociedade em geral, né? Dizem por aí que certos assuntos devem ser evitados. Allahu Akbar. É difícil você falar sobre 3 temas, né? Sobre religião, futebol e política são 3 temas que andam paralelos e nunca convergem, né? A gente resolveu não seguir esse conselho, apesar de alguns alertas. É um tabu, né? No meio do futebol. A religião é tabu, a política é tabu, a homossexualidade das pessoas é tabu, o futebol ele ainda é um meio reacionário. E adianto logo, não foi fácil nossa produção. Teve clube que vetou qualquer jogador de falar sobre o tema. Outros toparam depois de muita insistência. Mas a religião tá aí. Não adianta fechar os olhos nem tapar os ouvidos. E agradecer a Deus. Primeiramente agradecer a Deus, né? Agradeço muito a Deus por tudo. E graças a Deus. Deus é fiel, né? Deus mostrou que outra vez está do nosso lado. Para além das manifestações públicas, nas entrevistas ou em campo, como se dá essa relação no ambiente interno? Como é a convivência entre as diferentes crenças? Afinal, por que a religião está tão presente no futebol brasileiro? Eu podia fazer uma oração antes da gente começar? Começamos com 2 perguntas. A primeira: você tem religião? Tenho religião. Sim. Tenho. Sim. Você tem religião? Não. Pergunta número 2: qual é a sua religião? Eu sou católico. Umbandista. Sou cristão evangélico e sigo a Jesus Cristo até o último dia da minha vida. Nesse Deus eu não acredito, eu sou ateu. Eu sou judeu. Eu sou muçulmano. Eu sigo a religião do Islã. O último censo do IBGE foi em 2010. Em mais de uma década, os números podem ter mudado. Mas, oficialmente, o Brasil tem 64% de católicos, 22% de evangélicos, 8% não têm religião, 2% são espíritas. As outras religiões somam um pouco mais de 3% da população. Outras importantes. Este professor chegou a números muito parecidos. Ao pesquisar um universo bem reduzido, a religião nas categorias de base do Clube Internacional de Porto Alegre. E o futebol brasileiro representa muito bem o que acontece na sociedade. De 100 atletas pesquisados, 54 se disseram católicos, 36 evangélicos, 8 não têm religião e 2 são de outras religiões. Maiorias católicas, um crescimento forte evangélico, tá? As pessoas se cumprimentam com Deus. As pessoas, muitas vezes, na linguagem de todo dia, agradecem a Deus. Esse hábito, que não é de agora, invadiu o futebol. Antes era mais difícil você ter acesso a demonstrar a sua religião, né? Hoje se tornou uma coisa natural, né, de cada jogador. A gente entra no campo, a gente faz o sinal da cruz. A gente sai do campo, faz o sinal da cruz. A gente finaliza uma bola, faz o sinal da cruz. O goleiro defende, faz o sinal da cruz. Então a gente tem esse costume desde menino. Faz o gol e aponta pra cima. Marca e diz: não fui eu, foi Deus. Bola na rede, ajoelha e agradece aos céus. Diante dos microfones, então... E graças a Deus, agradecer a Deus, Deus vem coroando cada jogo. Deus. Mas desde quando isso acontece? Vamos aos nossos arquivos, tentar descobrir a origem. Eu acho que
andando na rua e conversando com muitos amigos, eles me perguntam se eu estou treinando para mim mesmo. Eu acho que não, porque tem uma Copa do Mundo bem na nossa frente. Um dos primeiros registros de jogador de futebol dando entrevista para a TV Globo. Então a minha recuperação não é por mim, é pelo Brasil, e é uma coisa, como brasileiro, eu tenho a honra e o prazer de fazer, porque eu vou defender minha pátria. Garrincha, em 1965, falando sobre a Copa do Mundo do ano seguinte. Nenhuma menção a Deus ou à religião. A gente seguiu catando, cascavilhando. Minha parte é questão de futebol, é a parte técnica, a parte tática, e venceu o Vasco, que mereceu a vitória no segundo tempo. Observando vários momentos marcantes do nosso esporte. Aquele começo glorioso, aquele começo vitorioso em 58. Embora com tudo isso, eu acho que não tive muita sorte nas Copas. E por isso é que eu tenciono não ir mais. O Brasil espera que você vá. Olha, vamos esperar a época. Vamos resolver isso quando chegar a hora. Religião no Brasil é coisa antiga, mas, pelo menos revirando no nosso acervo, fazer declaração de cunho religioso na TV não era comum. Fiz um gol de boca, eu na realidade sou o maior ídolo do futebol brasileiro. O professor Claude tem uma suspeita de quando houve a virada. Os evangélicos acabam crescendo, né? Nos anos 70, 75, 80, né? Há um avanço, uma cresta muito forte do evangelismo na sociedade brasileira, mas também no futebol. De fato, o grupo Atleta de Cristo, ele nasce e desenvolve na década de 80. Ele teve muito sucesso. É um time que não perde nunca. A gente tem a certeza da vitória, a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. Você tem jogadores evangélicos, os quais têm o hábito de agradecer a Deus depois de um gol, levantando as camisas com as inscrições sagradas, eu pertenço a Jesus, Deus é fiel, se ajoelhando, né? Mas se tornaram manifestações de uma religiosidade pública. A primeira coisa que um atleta de Cristo tem para dizer aos atletas é testemunhar que Jesus morreu pelos nossos pecados. O mais importante era a vida, o testemunho de vida na convivência com seus colegas. Alex Dias Ribeiro nunca jogou bola. Eu podia fazer uma oração antes da gente começar? É um ex-piloto de Fórmula 1. Tudo bem, fique à vontade, sim. Paizão querido, a gente quer colocar diante de ti essa gravação, esse programa. No fim dos anos de 1970, os carros de corrida dirigidos por Alex tinham mensagens religiosas. Por isso, algum tempo depois, ele foi convidado para dirigir os Atletas de Cristo. Como esportista, eu tenho trabalhado com Atletas de Cristo, fazendo algumas palestras nos clubes que nós visitamos. E passando para eles valores espirituais que transcendam a própria duração do período de vida deles no esporte. Surgiu em Belo Horizonte no fim da década de 70, início da década de 80, e virou uma ONG com vários grupos locais onde os atletas se reúnem no Brasil inteiro. Nós já chegamos a ter 120 grupos locais e com a sede aqui em São Paulo, 7.500 atletas cadastrados como Atletas de Cristo. O grupo ganhou fama. Alex Dias Ribeiro foi convidado por jogadores para acompanhar a seleção em várias edições da Copa do Mundo de Futebol. A primeira Copa que eu fui, a convite dos atletas, foi na Itália em 1990. A segunda foi nos Estados Unidos em 94. Tafarel, Jorginho, Mazinho, Uzinho, Paulo Sérgio. Segundo Alex, houve resistência de outros atletas. Que o branco vivia pegando no pé dos cristãos e tirando sarro e tal. Era o líder dessa oposição. Falou: Parreira, eu quero trazer um pai de santo aqui agora, porque se esses caras podem estar aí, eu quero o meu também. E até que ele ficou ameaçado do corte. Aí o Miller orou por ele e ele foi curado. Depois dessa experiência, ele mudou completamente, fez o gol da vitória contra a Holanda, né?
A gente procurou o ex-jogador branco. Como está de férias fora do Brasil, ele não pôde participar desta reportagem. A conquista do Tetra, com Branco em campo na final contra a Itália, para Alex, foi obra de Deus. Eles tinham uma certeza muito grande que Deus estava com eles e uma fé muito forte. Eles eram praticantes e então foi um impacto grande a conquista do Tetra depois de 24 anos. Nos maiores eventos ou nas menores competições, a presença da religião é percebida. Na intimidade dos vestiários, por exemplo, um ritual se repete em todas as divisões no Brasil. Quando a mistura de crenças salta aos olhos, a expressão sincretismo religioso se materializa. Justamente aqui, no fechamento da roda de oração. Vamos lá, rapaziada. Hoje é o jogo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como Diogo é de uma religião que possui pouco mais de 100 mil adeptos no Brasil. Eu sou judeu. O atacante da base do Botafogo aprendeu desde cedo que todos participam da roda antes dos jogos. Tenha a crença que tiver. Eu sinto bastante energia na roda. Eles no jeito deles e eu no meu. A gente consegue se conectar bastante antes do jogo. E isso ajuda muito. Funciona assim. A gente chega no estádio, faz o aquecimento, assim que a gente volta do aquecimento, né? E a gente se abraça ali e faz uma roda. A palavra fica sempre com o treinador e o capitão. Faça como se fosse o último dia, porque eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui e vai ser muito feliz. E acabando tudo isso, a gente faz essa oração. A primeira... A oração de Pai Nosso que está no céu, sempre que está no céu. Começa todo mundo junto e quando vai pro Ave Maria todo mundo... Aí já começa a ter mudanças, né? E aí dividem-se ali as tribos, né? Os católicos rezam a Ave Maria, né? Os evangélicos começam a pedir, né, fazer as suas preces. A gente ora para Jesus que venha nos capacitar, nos fortalecer. Quem é de Umbanda como eu, quando o Bré faz os meus pedidos, aos orixás, quem é católico continua, quem é evangélico faz outro tipo de reza. Se você perceber, dentro dele há católicos, há evangélicos, há afro-religiosos, há espíritas, há também sem religião, que o futebol continua assim sendo futebol sincrético, plural, inclusivo, onde os jogadores podem manifestar as próprias crenças, as próprias convicções e as próprias fés. A outra curiosidade nas rodas. Algumas palavras, nem tão religiosas, acabam aparecendo. Quem nós somos? Nós somos um time fudido, um time unido, um time guerreiro, cara. Então, não tem um herói como o Peixe fala. São todos, então vamos lá dentro, vamos amassar os caras. É curioso e engraçado, né? Essa convivência entre as várias crenças nem sempre é amistosa. É o que veremos na próxima reportagem da série Futebol e Religião. Uma reflexão importante para toda a sociedade. Olimpíadas de Tóquio. Um gesto para o mundo ver. Após o gol, a mão esquerda pega a flecha. A direita puxa o arco. A flechada é disparada. É uma flechada também no preconceito religioso. Um ato de libertação. Eu tava no banco, e aí esse colega tava jogando titular e tal, beleza. Ele foi e machucou e comecei a jogar. Entrei no time. Comecei a jogar. Pá. Aí ele pegou, sabe porque ele era da igreja, ele pegou e falou: fica fazendo macumba pra poder jogar. Entendeu? Eu falei: pô, o cara nem respeita a minha religião, não tenho nada contra a religião dele. Quem é da Umbanda ou do Candomblé sofre preconceito.
no campo. A gente foi criado dessa forma, né? O Brasil é um país incrível, um país grande que tem várias culturas, várias crenças. É marca registrada, Made in Brasil. A religião está muito mais profunda no coração do brasileiro. Gestos que não se repetem nos gramados europeus, como aqui. O brasileiro é um mais fervoroso, assim, não acredita mais do que lá. Nenê jogou quase 10 anos na Europa. Não é cotidiano deles, vamos dizer assim. Não se manifestam, é isso? Não se manifestam muito. Felipe Santana também passou uma década no futebol europeu. Isso é um pouco mais forte, ou muito mais forte no Brasil, devido a essa mistura, essa miscigenação, né? Foi uma surpresa para mim ver que o jogador brasileiro era muito religioso em vários sentidos. É uma fé no Brasil, no mesmo tempo profundo e raso. É raso no sentido que as pessoas não tem muito a ver com doutrina e tal, mas profundo no sentido que tem uma fé de Papai do Céu. Papai do Céu, que é meu amigo especial, que tem um plano para mim, que cuida de mim. Para mim, eu acho que isso tem a ver com a importância na vida brasileira da figura do pai ausente. É muito forte no Brasil. Impressões de um jornalista inglês que cobre o futebol brasileiro há quase 30 anos. Na Europa, digamos assim, essas manifestações religiosas, elas estão, digamos, ligadas a uma maneira, digamos, diferente de você vivenciar a religião, né? Então, uma maneira mais privada, sentimental. Professor Claude é italiano e estuda a presença da religião no futebol brasileiro. Você tem a religião em cada lugar no Brasil, na Europa, pelo contrário. Jogadores estrangeiros, quando vêm atuar no Brasil, logo percebem. Eles sempre brincam bastante com a gente, né? Que todos os gols agradece a Deus, ajoelha, reza. A todo momento a gente está rezando, está agradecendo, está pedindo. Fábio Santos, do Corinthians, é católico. Minha mãe, ela sempre gostou de levar a gente aos domingos na missa. Apesar de ser da religião da maior parte do povo brasileiro, Fábio já sofreu preconceito. Eu sou devoto de Santo Expedito, né? Eu tenho uma tatuagem escrito Santo Expedito, e por muito tempo eu levava a imagem de Santo Expedito e deixava no móvel ao lado do quarto. E uma dessas viagens, um jogador chegou e falou, né? Pô, o que é esse bonequinho aí? Aí eu tive que explicar para ele o bonequinho. Ele sabia, obviamente que ele sabia, porque era um dos evangélicos mais fanáticos que nós tínhamos no elenco. E eu, com toda a educação, expliquei para ele, quase sendo irônico, mas pedindo um respeito. Ele me pediu desculpa, soube que errou naquele momento. Foi por isso que a gente conseguiu depois ter um convívio mais bacana. O outro Fábio, que recentemente deixou o Cruzeiro, é evangélico e teve sua religiosidade questionada. Comigo já aconteceu assim, de às vezes eu ver algum comentário, você fala de Deus em toda entrevista. Mas é porque eu vivo Deus todos os dias. Deus eu não deixo Deus em casa. Num país tradicionalmente de maioria católica e de crescimento da população evangélica, especialmente nos últimos 30 anos, como é seguir uma religião que não é dominante, hegemônica, e além de seguir, como é expressar essa fé, muitas vezes alvo de perseguição. Antônio Felipe Gonzaga de Aquino, o Feijão, está aqui para nos dizer. Um pastor destruiu oferendas religiosas. Jovens que vandalizaram uma igreja católica. Ataques graves a judeus durante 1.355 crimes que podem estar relacionados à intolerância religiosa. Esse tipo de notícia dispara um gatilho em Antônio Feijão. Eu acho muito triste isso, né, cara? O cara tá lá com sua religião, tendo cada um no seu espaço, na favela ou na parte nobre, e chega destruindo o terreiro de Candomblé,
acho é muito constrangedor para nós que é da religião. Apesar de ser neto de um pai de santo e filho de uma mãe de santo, você já teve que esconder a sua religião? Sim. Quem é da Umbanda, do Candomblé e também do futebol, coleciona episódios de intolerância. De que tipo eu sentia, entra no momento em que você toca em um certo assunto e você começa a ouvir, tá amarrado, ou tá repreendido em nome de Jesus. Postei uma foto no Instagram. A foto era a frase: eu sou filho de Ogum. E o que é que escreveram? Sou macumbeiro, fazer macumba. Sou macumbeiro, faz a macumba para o time voltar a ganhar. Sua religião só deseja o mal. Fala assim, pera, por que a minha religião só deseja o mal? Assim como todas as outras religiões, existe o lado bom, existe o lado ruim. Existem pastores bons, existem pastores ruins, existem padres bons, existem padres ruins, existem pais e mães de santo bom e ruim. Eu sei que a Umbanda significa paz, amor, caridade, reciprocidade, ajuda, carinho, todos esses adjetivos que nos ligam ao Deus maior, que é Oxalá ou Jesus Cristo. Mas todos são unânimes. O ano de 2021 ganhou um símbolo que transformou o silenciamento em orgulho das religiões de matrizes africanas. Depois de algumas atitudes de alguns jogadores, por exemplo, o Paulinho, um atleta de nível dele, de rede nacional, falar o que ele sente, é muito feliz mesmo de chegar e bater palma. O gesto feito pelo atacante Paulinho nos Jogos de Tóquio. Ali na hora foi uma coisa muito natural e que eu não sabia que ia dar a repercussão, mas eu fiquei feliz com a repercussão que deu, porque foi muito positiva, porque eu senti que eu representei muita gente que ainda tinha medo, né, de expor a sua religião. Acho que as pessoas criaram mais coragem e ajudou bastante a nossa luta. Odé, Comorodé. O candomblé vem de família. Odé, Comorodé, mi maior. Odé, Comorodé, Oni. Ao conhecer essa herança, Paulinho passou a entender as razões de tanta intolerância. Na verdade, tudo que vinha da África era demonizado, né? Todos nós tiramos esse exemplo todo, né, da escravidão, né, onde os negros da África não podiam cultuar a sua cultura da forma que eles queriam. Tudo que eles faziam era considerado ruim. Papa Feye é africano, nasceu no Senegal. O que você tem mais saudade do meu país? A minha família. Desde que chegou ao Brasil há quase 2 anos, o meio-atacante jogou na Ponte Preta e no São Bento de São Paulo. Os companheiros têm curiosidade sobre a origem do meio-atacante. Muitas pessoas não sabem nada da África, mas pergunta se o papá tem casa no Senegal? Não tem não. Moramos lá no Arvores. O papá tem carro? Não tem carro não. Só tem cavalos lá. Também eles não sabem sobre a África, sabe? Também não sabem sobre a religião de Papa Feye. Eu sou muçulmano, eu sigo a religião do Islã. Acreditamos em Deus, que é Allah. Ao revelar sua crença, ele foi alvo de ofensas. Papai, você é terrorista, o muçulmano é terrorista. De verdade, não ficou bravo. Eu falei, o cara não entende, deixa eu explicar para ele. O que precisamos é fazer nosso trabalho, seguir nossa religião, cuidar das nossas famílias. Não, acho que é só que ele falta de informação, hein? É só falta de informação. De informação, de educação. A religião, ela está mais presente em países subdesenvolvidos.
Talvez pelo fato onde haja uma lacuna, onde o governo não consegue acessar, onde a educação não consegue acessar e a religião ela consegue preencher isso na vida das pessoas. Quando a gente tem educação presente, a gente tem um lugar com mais respeito, com mais diversidade. Opinião de quem foi batizado no cristianismo. Fui criado pela igreja tanto católica quanto evangélica. Mas que hoje em dia você tem religião? Não. Nos vestiários, por isso, acabou sendo alvo. Sempre tem os jogadores que são um pouco mais religiosos, que tentam me converter. Quando eles pregam que a verdade deles é uma verdade absoluta e que talvez eles sejam donos de algo, de uma sabedoria que a gente não saiba, isso de certa forma ofende. E eu, por mais que eu não tenha religião, eu adoro sentar e ficar trocando ideia com os meus amigos mais religiosos. Dialogar. Tá aí um caminho para, quem sabe, viabilizar uma tabelinha entre as diferentes crenças e até com quem não tem uma. Deus sempre nos colocou isso, né, que a gente pudesse amar o próximo de todas as formas, de todas as nossas forças. Tento usar para mim, tento explicar para os meus filhos que é fazer o bem. O bem, ele está acima de qualquer coisa, acima de religião, acima de cor, acima de classe. Então faço o bem. O que eu penso de um futuro do futebol para mim é isso, um ambiente onde as pessoas consigam botar sua fé ali, mas respeitando a do próximo. Meu maior sonho é que o mundo se torne mais tolerante, as pessoas tenham o direito de ter suas crenças, né, e fazer aquilo que desejam, que gostam de fazer. No futebol, o respeito ao adversário. Na vida, o respeito às diferenças. Simples assim, pois todos têm lugar neste mundo.